Então, pessoal, continuando aqui o nosso curso, nós estamos na questão de número 90. A questão 90 diz o seguinte: de acordo com a redação dada pela Lei 11.941 de 2009, em relação à Lei 6.404/76, são classificados como ajuste de avaliação patrimonial as contrapartidas de aumento ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo, em decorrência de sua avaliação a valor justo, enquanto não computados os resultados do exercício em obediência ao. E aí, pessoal, qual foi o gabarito? O gabarito, a letra A. Aí, pessoal, vamos ver o que é que diz a lei, tá? Vamos ver o que é que diz a lei, ó. Aqui está a lei. A lei diz o seguinte, ó. A lei diz assim, ó, patrimônio líquido, artigo 182. No artigo 182 ele diz o seguinte, ó, parágrafo primeiro foi revogado, aí que nós temos aqui o parágrafo terceiro, ó. Serão classificados como ajuste de avaliação patrimonial, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumento ou diminuições de valor de atribuídos a elementos do ativo e do passivo, em decorrência de sua avaliação a preço de mercado. Então, pessoal, contrapartida de diminuição de ativos, aliás, aumentos ou diminuições de ativos, tá? E do passivo também. Isso aí em decorrência do mercado. Então, nosso gabarito aqui vai ser a letra A. Gabarito, a letra A. Vamos para a 91. A 91 diz o seguinte: uma sociedade empresária elabora suas demonstrações contábeis de acordo com o regime de competência. Em 2022, havia 50 empregados, sendo que todos trabalharam o ano todo. Ainda não houve variação do salário mensal. Nessa sociedade empresária, o 13º salário integral e no valor de 480 mil foi pago aos empregados em parcela única no dia 30 de novembro. Assinala a opção que indica a contabilização da despesa com o 13º salário, sem considerar a incidência de encargos. 480 mil em 30 de novembro, 480 mil em 31 de dezembro, 40 mil nos meses de janeiro a dezembro, 43.636 e 36 nos meses de janeiro a novembro. E aí, pessoal, qual o gabarito que vocês colocaram? A letra C, pessoal, é o seguinte, ó. Você trabalha e aí provisionamento do 13º salário, ó, o provisionamento é de um dozeavos, tá? O que significa isso, um dozeavos? Significa dizer que você vai pegar o salário total anual e vai dividir por 12. Então, vai dar 40 mil mensal, 40 mil mensal. Então, nosso gabarito aqui vai ser a letra C, tá? Gabarito, a letra C. Vamos para a próxima, a 92. Assinar a opção que indica um fato que o reconhecimento contábil da despesa pelo regime de competência acontece antes do reconhecimento pelo regime de caixa. Então, o que é que a questão quer? A questão quer isso aqui, pessoal, ó. Aqui nós temos o regime de caixa, e aqui nós temos o regime de competência. Então, a questão quer essa sequência aqui, ó. A questão quer essa sequência, tá? Primeiro, o regime de caixa e segundo, o regime de competência. Aí vamos ver aqui a letra A. A letra A, pagamento em janeiro. Pessoal, pagamento em janeiro, a gente já sabe que pagamento em janeiro é regime de caixa, tá? De um ano de despesa de aluguel antecipado. Então, aqui é regime de caixa e regime de competência. Então, a letra A está errada. A letra B, pagamento em fevereiro do salário de janeiro. Pessoal, ó, eu estou pagando em fevereiro, tá? Então, salário de janeiro. Então, primeiro foi o regime de competência foi em janeiro, e o regime de caixa foi em fevereiro.
Então, é o nosso gabarito aqui, pessoal. Gabarito, a letra B, tá? Gabarito, a letra B. Vamos ver a letra C. A letra C diz o seguinte: pagamento em março da compra de um veículo realizada em fevereiro. Então, pessoal, primeiro aconteceu o quê, ó? Pagamento em março da compra de um veículo realizada em fevereiro. Se eu estou pagando em março da compra de um veículo realizado em fevereiro, pessoal, aconteceu isso aqui, ó. É pagamento em março vai ser o regime de caixa, né? Da compra do veículo realizada em fevereiro. Fevereiro foi o regime de competência, tá? Mas só que aqui, pessoal, só que aqui não vai ser uma despesa, tá certo? Então aqui, ó, está errado. O que é que vai acontecer, ó? Pagamento em março, fez isso aqui, ó. Você debitou, ó. Em fevereiro, pessoal, você fez isso, ó, debitou um imobilizado, tá certo, ó? Debitou um imobilizado e creditou contas a pagar. Contas a pagar. Isso aqui, pessoal, é regime de competência. Mas você vai pagar em março, ó. Quando você vai pagar em março, não tem despesa, tá? Então ele quer despesa, ó. Ele quer despesa, tá? Então erra aqui porque não tem despesa. Conseguiram entender? Então em março você vai fazer isso aqui, ó. Debita contas a pagar e vai creditar caixa. Então, pessoal, veja que aqui não tem despesa. Ok? Muito bem. Seguindo aqui a sequência, tá? Pagamento em março da distribuição de lucro do ano anterior aos sócios. Pessoal, pagamento em março, ó. Pagamento em março vai ser o regime de caixa, tá? Da distribuição de lucros do ano anterior aos sócios. Então, aqui também não houve despesas, tá? Então, do mesmo jeito aqui. Pagamento em abril de passagem aérea de viagem que irá acontecer em maio. Aqui, pessoal, primeiro aconteceu o regime de caixa, que foi em abril, e depois aconteceu o regime de competência, tá? Então, nosso gabarito aqui, a letra B. Conseguiram entender, pessoal? Ok, vamos para a próxima, tá? Vamos para a 93. Uma empresa comercial vende apenas por cartão de crédito, de modo que os montantes são recebidos no mês seguinte ao da realização de vendas. A loja paga aos vendedores uma comissão de 10% sobre as vendas, sendo que esse pagamento é feito no mês seguinte ao da entrada em dinheiro. No primeiro trimestre de X0, a receita de vendas foi a seguinte. Então, aqui nós temos a receita de vendas. Janeiro, 40 mil, fevereiro, 50 mil, março, 35 mil. Assinava a opção que indica a contabilização mensal da despesa com a comissão de vendedores. Mensal da despesa com a comissão de vendedores, em janeiro, fevereiro e março, respectivamente, na demonstração do resultado. Então, pessoal, veja que ele está dizendo o seguinte, ó. A empresa comercial vende apenas com cartão de crédito, de modo que os montantes são recebidos no mês seguinte à realização de vendas. Então, ó, vendeu em janeiro, recebe fevereiro, correto? Aí o que é que ele diz? Ó? A loja paga aos vendedores uma comissão de 10% sobre as vendas, sendo que esse pagamento é feito no mês seguinte ao da entrada de dinheiro. Então, pessoal, ele vendeu em janeiro, recebeu em fevereiro e a comissão vai ser paga quando? A comissão vai ser paga só em março, tá certo? Então, ó, ele vendeu em janeiro, aí eu vendi em janeiro, pessoal. Eu recebo o pagamento em fevereiro e só pago a comissão quando? Em março, tá? Aí a questão pergunta o seguinte, ó. Do primeiro trimestre, a receita de vendas foram estas. Assinava a opção que indica a contabilização mensal da despesa com comissão de vendedores. Então, pessoal, a contabilização da despesa mensal vai ser o seguinte, ó. Vai ficar o seguinte, ó, debita
despesas de comissão e credita comissões a pagar. Comissões a pagar, tá certo? Aí vamos ver aqui, pessoal, ó. Eu vendi em janeiro 40 mil. Então, quanto é que vai ser essa despesa de comissão? Em janeiro, pessoal, será de 4 mil. Em janeiro será de 4 mil, tá certo? Isso aqui, ó. Esse quadro aqui, eu estou só mostrando. Esse quadro aqui, vendeu, recebeu comissão, é só para mostrar que ele só vai receber essa comissão em março. Mas a questão não quer saber quando é que ele vai receber. A questão quer saber é isto aqui, pessoal, a contabilização da comissão em cada mês. Ó. Em janeiro, 4 mil, tá certo? Em fevereiro você faz do mesmo jeito, ó, debita despesas de comissão e credita comissões a pagar. Comissões a pagar. No valor de quanto? No valor de 10%. 10% dá 5 mil. E em março, você faz do mesmo jeito, pessoal. A contabilização é uma coisa e o recebimento é outra. A questão só que é a contabilização, tá? Então, em março vai ser a seguinte, ó. Debita despesas de comissão e credita comissões a pagar. Comissões a pagar. Aí, pessoal, eu vendi quanto em março? Em março eu vendi 35 mil, então aqui vai ser 3.500, tá? Então, nosso gabarito, a letra D. Conseguiram entender, pessoal, essa daí? Ok, vamos para a próxima, pessoal. Vamos para a próxima, tá? Agora estamos na 94. Assinava a opção que indica a situação em que o reconhecimento da receita ou da despesa pelo regime de caixa de competência acontece ao mesmo tempo. Então, pessoal, ele quer saber na hora que acontece ao mesmo tempo, tá? Aqui, ó. Integralização de capital social pelos sócios em dinheiro. Pessoal, integralização de capital pelos sócios em dinheiro não acontece nem receitas e nem despesas, tá? Então está errado. Pagamento da despesa de salário relativas ao mês anterior. Então, pagamento, pessoal, aconteceu o regime de caixa e no mês anterior aconteceu o regime de competência. Ele quer que os dois aconteçam no mesmo período, tá certo? Então, aqui, ó, compra à vista de passagem aérea para viagem em 90 dias. Aqui aconteceu, pessoal, primeiro o regime de caixa e depois, daqui a 90 dias, vai acontecer o regime de competência, tá? Pagamento de encomenda de um móvel que será entregue em 60 dias. Primeiro aconteceu aqui o regime de caixa e no futuro o regime de competência. Pagamento da mensalidade do mês corrente de um curso que tem duração de 2 anos. Pessoal, eu estou pagando a mensalidade aqui, ó. Pagamento, tá certo? E estou usufruindo ao mesmo tempo, ó. Regime de caixa e regime de competência, tá? Eu estou pagamento, pessoal, ó, pagamento e estou usufruindo ao mesmo tempo. Então, isso aqui, pessoal, ó, é o nosso gabarito, a letra E, tá certo? Vamos para a 95. A 95, pessoal. Uma loja de eletrodoméstico vende aparelhos de ar-condicionado e sua instalação por 2 mil. Do valor, 80% é recebido no momento da compra e 20% após a instalação, quando o cliente avalia que o aparelho está pronto para uso. Após analisar a essência da operação e da forma como a celebração do contrato, os contadores da loja determinaram que não é apropriado contabilizar o serviço de instalação como um componente separado da receita de venda dos aparelhos, ou seja, estão dizendo que você tem que contabilizar tudo junto, tá certo? Assinava a opção que indica a contabilização da receita relativa à venda do ar-condicionado na demonstração do resultado da loja. Então, pessoal, ele quer saber qual é a contabilização, tá certo? Então, a contabilização foi isto, ó.
Uma loja de eletrodoméstico vende aparelho de ar-condicionado e sua instalação por 2.000, do valor 80% é recebido no momento da compra. Então, aqui, pessoal, ó, débito caixa, débito caixa, no valor de quanto? No valor de 1.600. E débito clientes. Clientes, pessoal, vai ser no valor de 400, tá certo? Do valor, 80% é recebido no momento da compra e 20% após a instalação, quando o cliente avalia que o aparelho está pronto para uso. Pessoal, então, quando o aparelho está pronto para uso, tá? Eu entreguei o aparelho. Aí, pessoal, na hora que eu entrego o aparelho, aí sim eu vou aqui, ó, creditar a receita com vendas, tá? Receita com vendas. Aí vai dar R$ 2.000. Então, ó, no momento da entrega e da instalação é que você vai contabilizar a receita relativa à venda, tá? R$ 2.000. Mas o lançamento certo, certo mesmo, pessoal, é isto aqui, ó. O lançamento certo, certo mesmo, tá? Ó, em janeiro você faz este lançamento, ó. Em janeiro, pessoal, ó. Uma loja de eletrodoméstico vende aparelho de ar-condicionado por 2.000. Do valor, 80% é recebido no momento da compra. Então, é isso aqui, pessoal, ó. Debitei, tá? Ó. Debitei aqui um caixa. A empresa, ó, debitou um caixa e creditou o quê? Adiantamento de clientes. Adiantamento de clientes, tá? Nesse momento aqui, quando eu recebo esses R$ 1.600, pessoal, veja que eu não contabilizo a receita de vendas, tá? Não contabilizo a receita de vendas. Por que que eu não contabilizo a receita de vendas? Porque eu só vou contabilizar quando estiver entregue todo o material na forma pretendida pelo pessoa, de acordo com o contrato. Aí, quando chegar em fevereiro, pessoal, vai acontecer este lançamento, ó. Veja que aqui, ó, adiantamento de clientes 1.600. Aí vai ficar assim, ó, eu debito adiantamento de clientes, ó, adiantamento de clientes, no valor de quanto? 1.600, tá? Aqui, pessoal, ó, eu fiz esse lançamento, né? Mas aí, ó, quando chega em fevereiro, o cliente aqui já não existe, ele vai pagar, ó, débito caixa, porque o cara está pagando, tá certo? R$ 400 e vou creditar receita de vendas, tá? Então, a contabilização mesmo, pessoal, a contabilização mesmo, ó, é isto aqui, tá certo? A contabilização mesmo, ó. Mas a questão quer saber quando é que você vai contabilizar a receita de vendas. A receita de vendas você vai contabilizar 2.000 no momento da entrega e instalação do aparelho, tá certo? Ó, 2.000 no momento da entrega e instalação. Tá certo? Eu vou até apagar isso daqui para não confundir. Então, eu só reconheço a receita de vendas na hora que eu entrego o objeto, tá? Então, nosso gabarito aqui, a letra B. Vamos para a 96. A 96 diz o seguinte: uma loja realiza vendas à vista e no cartão de crédito. Quem foi que perguntou aqui? Alguma coisa? Muito bem. Vamos ver aqui, pessoal. Uma loja realiza vendas à vista em cartão de crédito, sendo que está recebida no mês seguinte à venda. A loja registrou as seguintes vendas no primeiro trimestre. Aqui, pessoal, ó. Vendas à vista em janeiro, 30.000, fevereiro, 20, março, 12.000. Vendas no cartão, 100.000, 70.000 e 55.000 em cada mês, tá? Em relação à receita da loja, de acordo com o regime de competência, assinale a afirmativa correta. Pessoal, tanto faz venda à vista como vendas a prazo, tá certo? Você vai contabilizar no momento da venda. Como você está vendo aqui, pessoal, ó, vendas à vista e cartão, sendo que estas foram recebidas no mês seguinte. Veja que aqui, ó, em nenhum momento a questão falou quando entregou o material. Então, o que é que se supõe? Que você vendeu e entregou.
Principalmente por quê? Porque principalmente, pessoal, o que ele está dizendo aqui, ó, aqui ele não falou nada, né? Está dizendo que é só a loja vende, né? Então, na hora que ela vende, ela já entrega o material. Então, aqui, pessoal, ó, em janeiro a receita foi de 30 mil, errado, a receita foi de 130 mil, ó. Em janeiro a receita foi de 130 mil, tá? Em fevereiro a receita foi de 120, não, a receita foi de 90. Em março, a receita foi de 67. Aqui, pessoal, a receita foi de 67. É o nosso gabarito aqui, a letra C, tá? No trimestre, a receita foi de 900, 220. Errado. 130 com 90 dá 220, com 67 dá 287. No trimestre, a receita foi de 232. Está errado. Então, gabarito, a letra C, tá? Muito bem. Vamos para a próxima, pessoal. Veja que aqui, ó, estamos somente fazendo o quê? Praticamente uma revisão das nossas questões, tá? Ou seja, hoje, se Deus quiser, estaremos concluindo 107 questões, pessoal. 107 questões. Depois eu vou fazer um apanhado das questões mais difíceis e a gente vai fazer um outro simulado, tá? Já fizemos o primeiro e vamos fazer o segundo. Aí, com o segundo simulado, a gente já mata essas 107 questões, 106, né? Aí depois nós já vamos para estoques. A 97 diz: em janeiro X0, a instituição de ensino assinou um contrato para oferecer um curso fechado a uma empresa no mês de março a dezembro, quando houve a entrega do certificado de conclusão. Pelo treinamento, a instituição recebeu 120 mil, sendo que metade foi recebida na assinatura do contrato e o restante no primeiro dia de treinamento. Em relação à contabilização da receita de treinamento, de acordo com o regime de competência, assinale a afirmativa correta. Então, pessoal, em janeiro assinou o contrato, correto? Para um curso fechado, tá? Nos meses de março a dezembro. Então, pessoal, ó, meses de março, tá certo? Ó, de março até quando? Até dezembro. Então, aqui, pessoal, nesse período vai acontecer o curso, tá? Março, abril, maio e assim sucessivamente até dezembro. E de quanto foi esse curso? Esse curso foi de 120 mil. Pessoal, como é que ele quer saber a receita de treinamento? A receita de treinamento, pessoal, você vai, pega esses 120 mil e divide por 10. Por que que eu divido por 10? Porque são 10 meses. 10 meses, tá? Então vai dar 12 mil por mês. 12 mil por mês, pessoal. Aí eu venho aqui, ó, 12 mil por mês, o gabarito, a letra C. A letra C, tá? Vamos para a 98. A 98, pessoal. Até agora, pessoal, estão entendendo? Quem não está entendendo, pode dizer aí, pessoal. Quem não está entendendo? Ok, então todo mundo está entendendo, né? Muito bem. Vamos para 98, pessoal. Vamos para 98. Ó. O contador da empresa Beta precisa registrar o valor dos juros, pessoal, ó, dos juros relativos a um empréstimo tomado. Pessoal, ó, juros relativos a empréstimos, a gente já sabe que vai ser o quê? Que vai ser uma despesas financeiras, tá certo? Então, isso aqui, pessoal, despesas com juros é despesas financeiras, tá? De acordo com a lógica do regime de competência, o lançamento a débito deverá ser realizado em uma conta de. Então, pessoal, ó, o contador precisa registrar o valor dos juros, pessoal, ó, débito e crédito, tá? Eu quero debitar os juros relativos ao empréstimo, pessoal. Esse pagamento dos juros vai ser uma coisa boa ou uma coisa ruim para mim, pessoal? Esses juros aqui, relativo ao empréstimo, é uma coisa boa ou uma coisa ruim para minha empresa? Se for boa, pessoal, se for boa, é uma receita, tá certo? Se essa coisa for boa, é uma receita. Se foi ruim, é uma despesa, tá certo?
Pessoal, eu estou pagando juros. É uma coisa boa ou ruim? É uma coisa ruim. Então, aqui, pessoal, eu vou debitar despesas de juros. Despesas de juros, tá? Então, o nosso gabarito aqui é a letra B, tá? Se fosse uma coisa boa, pessoal, se fosse uma coisa boa, aí você creditaria a receita de juros, tá? Então, só lembrando, coisas boas, receitas, coisas ruins, despesas, tá? Então, isso aí é para você dar uma ideia dentro da contabilidade, o que é o que são os juros, tá? Se os juros for bom, receita. Se os juros for ruim, despesa. Por exemplo, pessoal, eu estou recebendo, tá? Estou recebendo uma prestação, o cara me pagou com atraso e está pagando juros para mim, pessoal. Ele está pagando juros, tá? Então está entrando dinheiro na minha empresa por causa desses juros. Foi uma coisa boa ou foi uma coisa ruim para mim? Foi uma coisa boa. Se foi uma coisa boa, então é uma receita, tá? Então é só a gente fazer esta ideia. Vamos para a questão de número 99. Em 10 de novembro de 2019, uma entidade detinha itens do estoque no valor de 95 mil. No dia 20 de novembro, a entidade vendeu todo o estoque por 180 mil, sendo 60 mil recebidos à vista e o restante em duas parcelas, vencíveis em 20 de dezembro e 20 de janeiro. De acordo com o regime de competência, a receita a ser reconhecida no resultado de 2019, decorrente dessa transação. E aí, pessoal, eu vou reconhecer todo o valor ou vou reconhecer uma parte ou como é que eu faço essa 20 aí? De acordo com o regime de competência, qual o gabarito? A 99, 99, o gabarito. A letra E, muito bem, pessoal. Gabarito, a letra E, 180 mil. Então, ó, eu vendi tudo, tá? Eu vendi tudo por 180 mil, pessoal, ó. Se eu vendi tudo por 180 mil, aí eu vou debitar aqui, ó, 60 mil recebidos à vista, ó. Caixa, 60 mil. E vou creditar aqui, pessoal, ó, clientes, tá? Clientes, 120 mil. E aqui, pessoal, eu vou, opa, debitar, né? Vou debitar clientes, 120 mil, e vou creditar receita de vendas, 180 mil. Então, nosso gabarito aqui, pessoal, a letra E, tá certo? Então, gabarito, a letra E. Se fosse o regime de caixa, se fosse o regime de caixa, seria somente 60 mil, tá? Vamos para a questão de número 100. Em janeiro X0, uma entidade vende roupas e recebeu encomenda de vestidos no valor de 30 mil. O valor foi recebido em duas parcelas iguais, em fevereiro e em março. A entidade produziu os vestidos no mês de março, abril e maio, sendo que a entrega foi feita em junho. De acordo com o regime de competência, assinala a opção que indica a correta contabilização da receita pela entidade. E aí, pessoal, quando é que vai ser essa contabilização dessa receita? A contabilização vai ser em 30 mil em junho, tá certo, pessoal? Então, ó, você tem que observar aqui, ó, a entrega foi feita em junho, tá? Então, nosso gabarito aqui, a letra D. Vamos para a 101. A 101, pessoal. Assinar a opção que indica a situação em que a receita mensal contabilizada pelo regime de caixa e pelo regime de competência. Assinar a opção que indica a situação em que a receita mensal contabilizada pelo regime de competência e pelo regime de caixa é a mesma. E aí, pessoal, qual o gabarito da 101? Venda a prazo de passagem aérea para ser utilizada imediatamente. Pessoal, a já está errada, tá? Porque se eu estou vendendo a prazo, pessoal, e eu vou utilizar
a passagem agora, o que é que vai acontecer? Neste momento, eu estou usando o regime de competência, tá? Lá na frente aqui vai ter o regime de caixa quando eu for pagar. Então aqui, pessoal, a letra A está errada, tá? A letra B, venda do curso mensal de informática, cujo pagamento ocorre no último dia do mês das aulas. Aqui, pessoal, é o nosso gabarito. Ó, eu assisto a aula aqui no mês de abril, ó. Assisti a aula aqui todo no mês de abril, tá? Aqui está o mês de abril. Então, na hora que eu assisto a aula todinha aqui, pessoal, é regime de competência. E eu paguei quando? Eu paguei no último dia aqui, pessoal. Ó, paguei ainda em abril. Se eu paguei em abril, é regime de caixa. Então, aqui, ó, regime de competência e regime de caixa foram no mesmo período. Então, nosso gabarito, a letra B, tá? Aí, pessoal, vamos ver a letra C, ó. Venda à vista do plano trimestral de uma academia. Se eu vendi à vista, pessoal, regime de caixa. E o plano é trimestral, então o regime de competência vai ser dividido em 3 meses, tá? Então, ó, vamos supor a letra C, pessoal. Eu vendi o plano por 120 mil, ó. Regime de caixa, ó, 120, tá? Aí o que é que vai acontecer, ó? 120, regime de caixa. Aí, como foi 3 meses, aí vai ser, ó, 40 mil em janeiro, regime de competência. 40 mil em fevereiro, regime de competência, e 40 mil em março, regime de competência. Então, veja que mensal não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa. Venda à vista de assinatura anual de revista. Do mesmo jeito aqui, pessoal, eu vendi à vista, eu recebi tudo. E vai ser diluído durante o ano. Dessa diluição é regime de competência, tá? Recebimento de dinheiro por encomenda de roupa que ficará pronta em 2 meses. Recebo hoje, regime de caixa. Vou entregar mercadoria daqui a 2 meses, regime de competência. E a questão quer que regime de caixa e regime de competência esteja dentro do próprio mês, tá? Então, nosso gabarito, a letra B. Entenderam aí, pessoal? É 61? Entenderam ou não entenderam? Só duas pessoas que estão entendendo, é, pessoal? Sim, sim, sim. Ok, então vamos para 102, tá? Pessoal, às vezes a gente pergunta assim, porque fica todo mundo calado, aí a gente pensa que ninguém está entendendo nada, tá? Por isso que eu coloquei as aulas ao vivo, porque eu gosto de saber se a pessoa está entendendo ou não, tá certo? Porque se a gente colocar as aulas para a pessoa assistir, aí pronto, aí, pessoal, ó, por exemplo, vai ter aulas que eu vou colocar para vocês assistirem, tá? Inclusive, já vou colocar uma sexta-feira lá. Juros simples e desconto simples, tá? Aí vocês vão assistir, depois a gente vai rever esta aula bem direitinho, tá certo? Mas aí vocês têm que assistir para a gente ver se realmente o pessoal está entendendo. Vamos para 102. Um analista sentiu-se numa encruzilhada quando, ao pesquisar sobre o desempenho obtido por uma empresa em um determinado ano, encontrou resultados diferentes a depender de qual relatório ele utilizava. Tomando por base a demonstração do resultado, DRE, ele observou um desempenho positivo, mas ao tomar por base a demonstração do fluxo de caixa, DFC, ele observou um desempenho negativo. Dessa maneira, ele pode concluir que o ano em análise à referida empresa, aí, pessoal, ele pergunta, ó, lucro, logo não teve dificuldades em caixa. Então, pessoal, ó, a DRE, tá certo? Ela é o regime de competência. Competência, tá certo? E a DFC é o regime de caixa. A DFC, pessoal, é a única demonstração que utiliza o regime de caixa, tá certo? Aí o que é que vai acontecer, ó? Aqui, ó, a DRE mostrou um desempenho positivo. Então, se ela mostrou um desempenho positivo, pessoal, foi porque teve lucro, tá certo? Teve lucro. Aí, ó,
Logo, não teve dificuldades em caixa. Pessoal, aqui não dá para afirmar, tá? Não dá para afirmar que ela não teve dificuldades em caixa. Por quê? Porque ela pode ter tido dificuldade em caixa ou pode não ter tido, tá certo? Então, aqui, ó, esta letra A, o erro dela é que ele está dizendo que já não teve dificuldades. Então, aqui está o erro da questão, porque a empresa pode ter dificuldades ou não, tá? Lucro, ainda que possa ser lidado com dificuldades em caixa. Essa daqui está mais correta, tá? A letra C, lucro, tá certo, sem poder inferir nada sobre os riscos financeiros. Aqui, pessoal, se você tem o regime de caixa, você vai inferir os riscos financeiros, tá? Aqui não teve prejuízo e aqui não teve prejuízo. Então, nosso gabarito aqui, pessoal, é a letra B, tá? Ó, na DRE, ele observou desempenho positivo. Então, na DRE, pessoal, é que vai mostrar lucro ou prejuízo. Ó. A DRE é que mostra lucro ou prejuízo, tá certo? Lucro ou prejuízo. Se o desempenho foi positivo, se foi positivo é porque ela teve lucro, tá certo? Então, se ela teve um desempenho positivo, teve lucro. Então, você já elimina aqui, pessoal, ó, a letra B, a letra D e a letra E, tá certo? E o regime de caixa? O regime de caixa, pessoal, é quando entra dinheiro na empresa, tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Você teve lucro, mas aí você vai observar que o lucro, pessoal, você pode ter vendido tudo fiado, tá certo? Você pode ter vendido tudo fiado, tá? Aí ele observou um desempenho negativo. Então, aqui, pessoal, ó, significa dizer que eu vendi muita coisa fiado, tá? Eu tive lucro, mas eu vendi muita coisa fiada, ó. Logo, não teve dificuldades em caixa, pessoal. Se eu vendi a maior parte das minhas coisas fiado, é claro que eu vou ter dificuldade em caixa, correto? Aí, ó, lucro, ainda que possa ter lidado com dificuldades em caixa, é o mais viável, pessoal. Você vendeu, tá certo? Você vendeu aqui, ó, e você vai observando aqui, pessoal. Você vendeu, mas aí você diz assim: opa, eu vendi pouca coisa à vista, tá? Mas você teve lucro pelo regime de competência, tá certo? Então, você pode ter tido dificuldade sobre o regime de caixa, tá? Agora aqui, ó, lucro, a letra C, tá certo, sem poder inferir nada sobre os riscos financeiros. Aqui, pessoal, se eu estou com um desempenho negativo, eu já infiro que eu recebi pouco dinheiro das minhas vendas, tá? Então, aqui, ó, sem poder inferir nada sobre os riscos financeiros, está errado, tá? Eu vou inferir sim. Se eu recebi pouco ou se eu não recebi nada, tá? Se eu recebi pouco ou não recebi nada, eu tenho essa inferência, tá? Então, nosso gabarito aqui, pessoal, é a letra B. Conseguiram entender essa daí, a 102? Muito bem. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima, tá? A próxima diz o seguinte, a 103. Em 1 de fevereiro de 2018, uma loja de imóveis recebeu a encomenda de um móvel planejado. O valor total do móvel é 9 mil, sendo que a loja recebeu metade no ato e o restante em 30 de abril. O móvel foi construído no mês de fevereiro, março e abril e foi entregue em 2 de maio. Aqui, pessoal, ó, foi entregue em 2 de maio. Considerando que a loja utiliza o regime de competência para controlar suas vendas, assinar a opção correta em relação à receita apurada. A receita apurada, pessoal, vai ser em maio de 2018, tá? Vai ser quanto? Vai ser os 9 mil. Porque esse valor que eu recebi, pessoal, o valor total do móvel é de 9 mil, sendo que a loja recebeu metade do ato e o restante em 30 de abril. Então, foi isso aqui, ó. Eu recebi uma parte em fevereiro e outra parte em abril. Eu vou considerar ali que eu entreguei o móvel? Não. No dia que eu entrego o móvel, pessoal, é que eu considero a receita, tá? Então, nosso gabarito, a letra E. E como é que é essa contabilização? Essa contabilização, pessoal, é isso aqui, ó. Em fevereiro, ó. Fevereiro, pessoal. Débito caixa.
porque entrou dinheiro, tá certo? Entrou quanto? Entrou 4.500. E vou creditar o quê? Adiantamento de clientes. Adiantamento de clientes. 4.500, tá? Em março, aliás, o outro foi em abril, né? Em abril, pessoal, eu vou fazer a mesma contabilização, ó. Débito caixa, R$ 4.500 e credito adiantamento de clientes, 4.500, tá? Aí chegou em maio, pessoal, eu vou reconhecer a receita. Como é que eu reconheço a receita? Aqui, pessoal, ó, receita de vendas. Receita de vendas no valor de quanto? De 9.000. Aqui, pessoal, eu vou debitar a caixa de 9.000? Não, porque se eu debitar a caixa, o que é que vai acontecer? Ó, 4.500 com mais 9.000, eu estou recebendo 18.000, correto? Então, eu não posso debitar a caixa, tá, pessoal? Eu não posso debitar a caixa, porque eu já recebi o dinheiro. Então, o que é que eu vou debitar? Eu vou debitar isso aqui, pessoal, ó, adiantamento de clientes, ó. Adiantamento de clientes, tá certo? Ó, adiantamento de clientes, ou adiantamento de clientes, ou receita antecipada, tá certo? Receita antecipada. Então, nosso gabarito, a letra é. Conseguiram entender, pessoal, esse lançamento aí? Sim, sim, sim. Ok, vamos para a próxima, pessoal, a 104, tá? A 104 diz o seguinte, ó. Uma editora vende assinaturas digitais anuais do jornal O Mundo. Cada assinatura custa 600. O assinante começa a ter acesso ao conteúdo do jornal no momento em que realiza a assinatura. O pagamento é feito por meio de cartão de crédito, de modo que a editora só recebe o dinheiro da assinatura no mês seguinte ao pagamento. Em janeiro de 2018, 50 pessoas fizeram assinatura anual. Destas, 30 escolheram parcelar em 3 vezes de 200. 15 parcelaram em 2 vezes de 300. 5 pagaram 600 de uma só vez. Assinar a opção correta sobre a receita da editora, considerando que a editora segue o regime de caixa. Agora, pessoal, o que é que acontece? O regime de caixa é quando eu recebo, tá certo? Então, vamos ver aqui o que foi que aconteceu, ó. Em janeiro, em fevereiro e em março, tá certo? Então a questão quer saber o regime de caixa. Aí ele diz, ó, uma editora vende assinaturas digitais anuais do Jornal Mundo. Cada assinatura custa 600. Então, cada assinatura, pessoal, custa 600, tá? O assinante começa a ter acesso ao conteúdo do jornal no momento em que realiza a assinatura. O pagamento é feito por meio de cartão de crédito, de modo que a editora só recebe o dinheiro da assinatura no mês seguinte ao pagamento. Ou seja, se eu fiz ali, pessoal, assinatura em janeiro, eu só vou receber esse pagamento quando? Eu só vou receber esse pagamento em fevereiro. Se eu fiz ali assinatura em fevereiro, eu só vou receber em março. Se eu fiz em março, eu só vou receber em abril, tá certo? Aí o que foi que aconteceu? Ó? Em janeiro, 50 pessoas fizeram assinatura anual. Desta, 30 escolheram parcelar 3 vezes de 200. Então, pessoal, ó, o camarada aqui parcelou de 3 vezes de 200, tá certo? Então, aqui, ó, 30, né? 30 vezes 200 vai dar igual a 6.000, tá? Então, ó, em fevereiro, ó, em janeiro, 50 pessoas fizeram assinatura anual. Desta, 30 escolheram parcelar de 3 vezes, pessoal. Então, aqui, ó, 6.000 em fevereiro, tá certo? Ó, 6.000 em março. E em abril, pessoal, ó, vai ser 6.000 também, tá certo? São essas 30 pessoas. 15 parcelaram de 2 vezes, pessoal. 15 parcelaram de 2 vezes. Então, vamos ver aqui, ó. 300, né? Ó, 15 vezes 300.
pegar aqui a calculadora. 15 vezes 300, 4.500. Então, aqui, pessoal, ó, 4.500 em fevereiro e 4.500 em março, tá? E 5 pagaram 600 de uma só vez. 5 vezes 600 vai dar 3.000. Então, aqui, pessoal, vai ser 3.000 aqui, ó. Tá joia? Pronto. Pessoal, veja que aqui, ó, a questão diz, ó, o pagamento é feito por meio de cartão de crédito, de modo que a editora só recebe o dinheiro da assinatura no mês seguinte ao pagamento. Então, pessoal, se em janeiro 50 pessoas fizeram assinatura, eu já posso eliminar a letra A e já posso eliminar a letra B, tá certo? Porque em janeiro não vai ter nada. Eles fizeram assinatura com cartão de crédito. Só vai ter dinheiro quando? Fevereiro, março e abril, tá certo? Então aí ele diz assim, ó, 50 fizeram assinatura anual, desta 30 escolheram parcelar por 3 vezes. Está aqui eles, pessoal, ó. Este parcelou e este também, tá? São as 30 pessoas. Então, ó, 600 dividido por 3 vai dar 200, ó. Tá? Cada parcela vai ser 200. Como são 30 pessoas, vai dar 6.000. 6.000, 6.000 e 6.000, tá? Aí ele diz, ó, 15 de 2 vezes de 300 aqui, pessoal. 15 vezes 2, 4.500. Então, fevereiro, 4.500 e março, 4.500. E 5 pagaram os 600 de uma só vez. Então, 5 vezes 600 vai dar 3.000, tá? Então, aqui, pessoal, em fevereiro, pelo regime de caixa, tá? Pelo regime de caixa, 9, 13 e 500. Em março, 10 e 500. E em abril, pessoal, 6.000. Em abril, 6.000, tá? Aí a questão perguntou, em janeiro já estão erradas aqui, ó. Tá? A letra A e a letra B já estão erradas. A receita de fevereiro foi 13.500. É isto, pessoal. Nosso gabarito aqui, a letra C, tá? A receita em março foi de 2.250, errado. A receita em abril foi 16.500, em abril foi só 6.000. Então, nosso gabarito, a letra C. E vamos continuar aqui com a questão de número 105, tá? 105, pessoal, 105. 105, ó. Um curso de informática cobra anuidade de 2.400. Os alunos começam a frequentar as aulas no mês seguinte ao da matrícula e pagamento da anuidade. O curso começou no ano de 2018. O curso começou no ano de 2018, com 5 alunos ativos, que havia iniciado as aulas em novembro do ano anterior. Além disso, no primeiro trimestre de 2018, 20 alunos se matricularam em janeiro, 30 alunos em fevereiro e 10 alunos em março. Assinale a opção que indica a receita do curso no primeiro trimestre de 2018. Então, a questão quer a receita do curso, tá? Então, pessoal, primeira coisa que você vai fazer, ó. Primeiro, você vai pegar 2.400 e vai dividir por 12. Por quê? Porque ele está dizendo que a anuidade é 2.400, tá? Então, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 200 por mês. Então, pessoal, cada aluno vai contabilizar R$ 200 por mês, tá? A questão quer o primeiro trimestre. Então, vamos fazer assim, pessoal. Ó, vamos fazer assim, ó. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Aí depois você tem os outros meses, tá? A questão quer saber este período aqui, pessoal. Tá certo? Então vamos fazer aqui bem devagarinho para a gente entender aqui, pessoal. Ó. O curso começou o ano, ó, os alunos começam a frequentar as aulas no mês seguinte ao da matrícula e pagamento da anuidade. Então, pessoal, isso aqui é muito importante, ó.
Os alunos começam a frequentar as aulas no mês seguinte ao dar matrícula e pagamento. Ou seja, se eu paguei aqui, pessoal, ó, se eu paguei em janeiro, eu vou começar a frequentar as aulas quando? Eu vou começar a frequentar as aulas em fevereiro, tá? Então, muito importante isso aí. O curso começou em 2018, com 5 alunos ativos, que haviam iniciado as aulas em novembro. Então, pessoal, esse camarada aqui, ó, em novembro, tá? Eu já tinha 5 alunos ativos. Quanto é 5 alunos ativos, pessoal? Aí eu vou botar aqui, ó, 5 vezes 200, ó, que vai dar R$ 1.000, tá certo? Ó, então aqui, pessoal, ó, R$ 1.000, 5 alunos ativos, ó, 5 alunos, pessoal, ó. Então, ó, em novembro, 1.000, em dezembro, 1.000, em janeiro, 1.000, em fevereiro, 1.000, em março, 1.000, em abril, 1.000, em maio, 1.000, e aqui vai até quando? Vai até outubro, R$ 1.000, tá certo? Então, esses 5 alunos, pessoal, eles vão continuar o ano, correto? Aí ele diz, ó, além disso, no primeiro trimestre de 2018, 20 alunos se matricularam em janeiro, pessoal. 20 alunos se matricularam quando? Em janeiro. Em janeiro, pessoal, eles se matricularam. Eu não coloco nada. Por quê? Se ele se matriculou em janeiro, aí ele só vai frequentar o curso a partir de quando? A partir de fevereiro. Então, 20 alunos, pessoal, vai ser o seguinte, ó. 20 vezes 200, que vai dar 4.000. Então, vai ser a partir daqui, ó. 4.000, 4.000, 4.000, 4.000 e vai até o ano seguinte. Tá certo? 30 alunos em fevereiro. Então, pessoal, 30 em fevereiro, ó. 30 alunos. Se eles se matricularam em fevereiro, pessoal, eu não conto nada. Mas aqui eu vou contar R$ 6.000, tá certo? 6.000, ó. 30 vezes 200 dá 6.000. Tá joia? Aí o que é que ele diz mais, ó? E 10 alunos em março. Pessoal, esses 10 alunos eu nem vou computar eles. Por que que eu não vou computar? Porque é o seguinte, ó, esses 10 alunos, pessoal, eles se matricularam em março, ó, 10 alunos. Olha o que aconteceu em março. Em março não tem receita para esses 10 alunos. Vai ser só a partir de abril. Vai ser a partir de abril, 2.000 aqui, ó. 2.000 aqui até fevereiro do ano seguinte. Conseguiram entender, pessoal? Conseguiram entender? Ok. Agora vamos somar. Agora vamos somar, pessoal. Vamos somar, ó. 10, 11, 15, 16, 17.000. 17.000, gabarito, a letra C. 17.000, gabarito, a letra C. Ok. Pessoal, ó. Professor, não, mas na hora da prova, pessoal, isso aqui é porque é o seguinte, ó. A gente vai dizendo assim, ah, professor, demora muito. Não demora, pessoal. É por isso que a gente tem que treinar. Isso aqui, ó, na hora da prova, isso aqui você ganha muito tempo fazendo a questão dessa daqui, tá? Principalmente a banca FGV, ó. Você vê que tem uma questão que demora muito e as outras quase não demoram nada. Por que é que a gente está demorando aqui? Porque eu estou explicando, tá? Mas na hora que a gente faz o treinamento, isso aqui vai ficando mais rápido, mais rápido. Não é verdade, pessoal? Não entendi os 17.000. Quem foi? A ANV. Vamos ver aqui, ó. 17.000 foi isso aqui, ó. Assinar a opção que indica a receita do curso no primeiro trimestre, ó. A receita do curso no primeiro trimestre. Olha a receita do curso, ó. Em janeiro a receita foi 1.000. Em fevereiro, 1.000 e mais 4.000. Em março, 1.000, 4.000 e mais 6.000. Na hora que eu somo isso tudo, vai dar 17.000. Tá certo?
17 mil, porque ele quer trimestral, o primeiro trimestre, tá certo, pessoal? É o primeiro trimestre. Então, o primeiro trimestre deu 17 mil, tá? Pessoal, típica da questão que você tem que treinar umas duas, três vezes, tá? Por quê? Porque aí você vai treinando e vai ficando cada vez mais, menos difícil esse tipo de questão, tá? Pode ser que caia uma questão dessa na prova, muito difícil de cair, mas se cair só com dois itens, aí você já treinou, você já vai verificar como é que é a situação. Se cair só com item, você já entendeu como é que a banca cobra, tá? E para a gente encerrar, pessoal, vamos fazer aqui a questão 106. Ó. Uma sociedade empresária comprava estoques de matéria-prima com condições para pagamento a prazo. Em 1º de dezembro de 2024, a empresa adquiriu 23 mil em estoque para pagamento em 180 dias. O valor é considerado relevante para a empresa. Caso o pagamento fosse realizado à vista, o valor da compra seria 21 mil. No momento da compra, a empresa reconheceu as seguintes modificações nos seus elementos patrimoniais. Então, pessoal, o que é que esse tipo de questão diz? Ó? Ele diz assim, ó, você compra, tá? Você compra e o que é que vai acontecer? Ó? Tá aqui, ó. Eu comprei hoje, pessoal. Se eu pago à vista, pessoal, ó, à vista, seria quanto? Seria 21 mil, correto? Se eu pago à vista, seria 21 mil. Mas se eu pago a prazo, pessoal, se eu pago a prazo, ó, a prazo, seria 23 mil, tá? Pessoal, esse lançamento aqui é diferente, mas eu quero que vocês anotem esse lançamento aqui, que ele é muito importante para o nosso aprendizado, principalmente quando a gente for estudar duplicatas descontadas, empréstimos, tá? Muito importante. O que é que vai acontecer, pessoal? Ó, você vai fazer o seguinte lançamento, ó. A sociedade empresária comprava estoques. Então, pessoal, o que é que entrou na minha empresa? Na minha empresa entrou estoques, tá? Estoques é uma conta do ativo. Pessoal, esse estoques vai entrar por 21 mil ou vai entrar por 23 mil na minha empresa? Vai entrar por 21 mil ou vai entrar por 23 mil na minha empresa? Vai entrar por 21 mil, tá certo? Então, meu estoque vai entrar por 21 mil, tá certo, pessoal? Então, aqui eu debito estoques 21 mil. Aqui, pessoal, eu vou creditar fornecedores. Fornecedores. Pessoal, eu estou devendo ao meu fornecedor 21 mil ou 23 mil? Eu estou devendo 21 mil ou 23 mil? Eu estou devendo 23 mil. Então, aqui, pessoal, 23 mil, tá? Estoques é uma conta do ativo circulante. Fornecedores é uma conta do passivo, tá? Passivo. Pessoal, veja que há um hiato de 2 mil. O que é este hiato? O hiato é o que ficou voando no ar ali, os 2 mil reais que eu estou devendo, tá? Esses 2 mil reais, pessoal, a gente chama de encargos financeiros a transcorrer. Então, aqui a gente debita, pessoal. Vou até fazer de preto aqui, ó. Muito importante essa conta aqui, ó. Débito, encargos, encargos financeiros a transcorrer no valor de 2 mil. Esta conta, pessoal, é uma conta retificadora do passivo, tá? Retificadora do passivo. Então, aqui está o lançamento, pessoal. Aqui está o lançamento, tá? Como é que fica no balanço patrimonial? No balanço patrimonial, vai ficar da seguinte maneira, ó. Balanço patrimonial. Aqui, pessoal, ó, ativo,
e passivo. Aí eu tenho aqui o estoques ativo. Estoques, pessoal, está valendo quanto? Estoques 21 mil, ó. 21 mil, tá? Então, o total aqui, ó, total do ativo, 21 mil. Agora vamos ver o passivo, pessoal. O passivo ficou assim, ó. Fornecedores, 23 mil. Eu estou devendo 23 mil ao meu fornecedor. E aqui, pessoal, debaixo de fornecedores, eu vou ter esta conta aqui, ó, encargos financeiros a transcorrer. Esta conta é uma conta retificadora. Retificadora. Então, se ela é retificadora, pessoal, ela entra diminuindo R$ 2.000. Então, aqui vai ficar com quanto? Vai ficar com 21 mil, tá? Então, qual o gabarito, pessoal, agora? Gabarito. A letra B aumentou 21 mil no ativo, que foi os estoques, e aumentou 21 mil no passivo, tá, pessoal? Então, ó, típica da questão, pessoal, que pode cair, inclusive, ó, esse lançamento, já anote esse lançamento, pessoal, que esse lançamento é muito importante para duplicatas descontadas, arrendamento mercantil, tá? A gente vai ver aqui empréstimos, então, vamos dizer assim, esse tipo de lançamento é mais ou menos assim parecido com esses outros fundamentos, tá? Então, nosso gabarito aqui, a letra B, muito importante este lançamento aqui, tá, pessoal? Então é isto, pessoal. Por aqui nós vamos ficando, tá? E amanhã a gente já segue com a questão 107, agora só que nós vamos seguir com estoques. A partir de amanhã, o assunto será estoques, tá? Então é isto, pessoal. Qualquer dúvida, pode mandar um WhatsApp aí para a gente, tá? Pode mandar um WhatsApp aí para a gente que nós estamos à disposição. Até mais, pessoal.